Oi, Delícia Ginandinha. Gente, o tema de hoje, bigamia. Na realidade, tudo aquilo que diz respeito ao direito de família gera grandes polêmicas e fomenta grande interesse. E nossa ideia é sempre tratar de um assunto que tenha uma interseção entre o direito civil e o direito penal. Aí fica a pergunta, Tônia, além de safadeza, bigamia é o quê? Bigamia, gente, no artigo 235 do Código Penal é assim: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Em relação a isso, muitos amigos meus ainda me questionam: bigamia ainda é crime? Até eu, pra falar a verdade, fiquei na dúvida se, em razão do avanço das discussões em torno do tema, se de fato ainda estava vigente esse artigo, ou seja, se não tinha já sido interpretado como letra morta, mas pelo visto não. Não, ainda é crime. Agora surgiu um questionamento, vamos agora debater com algumas perguntas que foram feitas durante a semana. A pergunta primeiro é o seguinte: uma pessoa é casada na cidade de Salvador, não vou falar nomes. Sim. E em Feira de Santana tem uma união. Em Feira de Santana tem uma união estável. Essa pessoa cometeu ou não o crime de bigamia em relação ao direito civil? Primeiro preciso esclarecer o que é uma união estável. União estável é uma união não casamentária, ou seja, uma união de pessoas que não são casadas entre si, mas vivem familiarmente como se fossem casadas. Aí vem a grande questão. Se a pessoa da segunda relação, ou seja, o companheiro, desconhece a existência daquele primeiro casamento que ainda não se dissolveu de fato e nem de direito, ou seja, não houve divórcio e a pessoa ainda convive como casada. Mas a segunda relação é uma relação de boa-fé, é união estável, uma união estável putativa, ou seja, uma união estável onde há o desconhecimento do impedimento matrimonial. Ok. Mas se a má-fé, e numa época facebookiana como a nossa, dificilmente há uma absoluta boa-fé. Mas vamos lá. Se não há boa-fé, não é união estável putativa, se trata de um concubinato. Ou seja, o Código Civil ele impede o segundo casamento. Não há possibilidade de um segundo casamento válido. Mas uma união estável ou um concubinato, uma união familiar válida, paralela ao casamento, sim, é possível. É possível no direito civil, gente. E no direito penal, será que essa pessoa que contraiu essa união estável ou tem uma relação de concubinato, ela cometeu o crime do artigo 235 do Código Penal? Para mim, como pessoa, mulher, ex-safados deveriam sim ser sujeitos desse crime. Tem muita mulher safada também. Também é verdade. Desculpa, garotos de plantão, tem mulher safada também. Mas em relação ao direito penal, gente, olha, o nosso direito penal ele não trabalha com analogia em malam partem. Ou seja, não é crime de bigamia a pessoa que contrai uma união estável sendo casada, mesmo tendo uma relação de concubinato. Não é crime. Ou seja, se uma pessoa é casada e não está separada de fato, ou seja, ainda convive como casado com o cônjuge, e estabelece uma relação familiar paralela de união estável, putativa, isso, ou de concubinato, ele não é bígamo. Ele não é bígamo. Né? Na sua interpretação pessoal, deveria existir uma interpretação extensiva. Sim, mas no direito penal não existe analogia em malam partem. Infelizmente. Então, no direito civil, na realidade, nós temos que afirmar que existem direitos, sim, a essa relação paralela. No direito previdenciário, na realidade, há muito tempo já existe a concubina ou a companheira putativa, aquela de boa-fé. Ela tem a possibilidade de dividir, de participar do benefício previdenciário do decujus em razão da morte dele. Portanto, daquele que, na sua interpretação, deveria também ser considerado bígamo, portanto. Sim. Né? E não só isso, mas além do benefício previdenciário, pode também participar da sucessão, o que é um grande conflito sob o ponto de vista patrimonial para o direito civil. No direito penal ele não responde por nada, até porque ele só exige na letra da lei casamento, que é todo aquele rito, né, que tem que artigo você Ato jurídico formal, ato jurídico solene, não é isso? Exige toda essa formalidade. A outra pergunta, Nanda, que eu acho que essas pessoas estão bem, né? Estão bem interessadas. Reativas, né? É o seguinte: a pessoa tem um casamento em uma. Vou botar aqui, vou fingir que é o município de Salvador, né? A pessoa tem um casamento aqui no município de Salvador e casa em outro município, por exemplo, ou casa aqui mesmo, com uma pessoa do mesmo sexo. Ele cometeu o crime de bigamia? Sim ou não? Claro que cometeu. O direito civil ele não distingue a validade ou a legitimidade do casamento ou da união estável em razão do gênero dos partícipes. Ou seja,
a união casamentária entre pessoas do mesmo sexo, ela é tão legítima quanto a união heteroafetiva. Então não teria por que existir o reconhecimento da equiparação dos vínculos, independente do gênero, dos partícipes, dos cônjuges, e tratar de forma diferenciada no direito penal. Então, engraçadinho, se você tá achando que você pode ter uma relação aqui com uma moça ou com um moço, e depois você casa com uma pessoa do mesmo sexo que o seu, e você tá achando que você não cometeu crime nenhum, pois você cometeu sim, porque o Código Civil já entende que essa relação pode ser considerada uma relação de casamento formal, não é? Sim, o casamento. É possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, assim como é possível a união convivencial entre pessoas do mesmo sexo. Pronto. Qual é a penalidade, amiga, para o crime de bigamia? Vamos lá que eu vou botar aqui bonitinho. Porque já até... Reclusão de 2 a 6 anos. Outra coisa que a gente também estava salientando, que a gente estava discutindo antes de gravar, é se a pessoa que sabe que o outro é casado, ele responde por alguma coisa. Que casa com ele, sabendo que ele é casado. Pronto. Que é o parágrafo 1º, né, gente? Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Também a pessoa que sabe que essa pessoa é casada, ele vai responder sim pelo crime de bigamia. No direito civil, a priori, não haveria a possibilidade da validação do segundo casamento se o primeiro ainda existe. Ou seja, se não houve divórcio, o Código Civil entende que há um impedimento matrimonial. Nulo é o casamento de pessoas já casadas. Ponto. Né? Não, a gente poderia interpretar, por exemplo, que a má-fé do segundo cônjuge, em razão da invalidação desse segundo casamento, gerando prejuízo àquele primeiro, nem que seja um dano moral, é por isso que poderia gerar acumulação com um pedido indenizatório. Né? Por isso um pedido aí reparatório em razão da maneira como o evento acontece. Não por ter acontecido em si, mas pela forma como ocorre, e aí a gente vai entender que é um ato ilícito, um ato culposo. Isso, gatinhos, fica aí imaginando que vocês não estão cometendo crime. Eu acho que esse tema tá sendo bem visto, quer dizer, foi muito solicitado porque as pessoas estão começando a entender que isso ainda é penalizado sim no Código Penal. Sim. A outra pergunta que foram feitas, eu acho que foi a última pergunta, foi o seguinte: e as testemunhas, por exemplo, o cara, ele é casado, ou, tô falando cara, ó, preconceito, né? Ou ela. A pessoa é casada em outra é casada, e as suas testemunhas são seus amigos que sabem desse casamento anterior. E no casamento atual, são as testemunhas, que assim, não tem no livro, não tem as testemunhas? Porque casamento é contrato. Pronto, não tem o casamento, tem as testemunhas. Essas testemunhas, elas são partícipes do crime de bigamia? São? Aí tem aquela divergência doutrinária. No meu entendimento, eu, Tuane, acho que sim, que eles entram na participação, eles são partícipes do crime de bigamia. Até porque eles contribuíram para a realização, né, do núcleo, do verbo, né, do crime. Já, vamos lá, a opinião. Mirabete, ele disse que não há participação, porque na opinião dele, eles não participaram na execução do crime. Sim. Já Luiz Regis Prados e Sanches, eles têm a mesma opinião que eu. Eles acreditam que eles também são partícipes desse crime. Ou seja, fica a dica também para aqueles que são os amiguinhos que ficam apoiando essa união e vão lá contribuir com a sua assinatura. Vocês também são partícipes desse crime. Portanto, concurso de pessoas e gatinhos. O novo cônjuge, portanto, tendo ciência do impedimento matrimonial, ele responde como agente. E as testemunhas do contrato casamentário, porque, gente, casamento ele é contrato, tá? Elas respondem como partícipes. Que é o caso do concurso de pessoas, gente. Que a gente tem o quê? Coautor, tem os autores, né? Os autores coautor. Não adianta a brodagem. Brodagem, meu amor, cada um na sua. Gera penalidade. Então é isso. A gente fica por aqui, né? E outra coisa, assim, a gente vai deixar essa temática com a temática que tá surgindo muito, que é o direito da amante. Ou do amante. E aí, Fernanda? Amante tem direito? Tem direito a um caixão bonito, no máximo, para provar que nós somos pessoas generosas. Próxima temática, viu, gente? Tô brincando, gente. Beijo a todos.